Atos, capítulo 17. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Versículo 30. Prosseguindo sua viagem, a cada estadia, ficava bem claro que Paulo era peregrino em terra estranha. Seu objetivo de vida era tão somente fazer a vontade de Deus, mesmo em face da morte. Cristo e ele crucificado era o tema principal de sua pregação, levando numerosa multidão de gregos e piedosos e muitas distintas mulheres a crer. Ameaçados pelos judeus, que movidos de inveja alvoroçaram a cidade contra eles, Paulo e Silas tiveram que sair de Tessalônica, sendo enviados pelos irmãos a Bereia. Em Bereia, encontraram uma classe de homens nobres que receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos eram judeus sinceros que baseavam a sua fé na palavra de Deus. Se o que Paulo e Silas pregavam era verdade, a Bíblia e ela só revelaria. Com isso, muitos deles creram. Mas a notícia de tão grande colheita chegou aos ouvidos dos judeus de Tessalônica, que foram até Bereia excitar e perturbar o povo. Separado de seus companheiros de jornada, Paulo ficou revoltado em face da idolatria dominante em Atenas. E naquele lugar iniciou uma verdadeira maratona de pregações, tanto na sinagoga como também na praça, todos os dias. Taxado como tagarela pelos filósofos gregos, despertou-lhes a curiosidade, de modo que foi levado por eles ao centro de convenções de Atenas, o Areópago. Percebiam na fala de Paulo que não se tratava de um homem ignorante, mas versado nas letras e bem articulado em palavras. E diante de um público que era a elite dos religiosos e filósofos da cidade, o apóstolo mostrou que também conhecia a cultura local. Uns zombaram e poucos creram. Apesar do esforço de Paulo, a grande idolatria dos habitantes de Atenas era uma triste condição predominante, a qual estavam profundamente arraigados. Percebendo, pois, que sua voz não seria mais ouvida, Paulo se retirou do meio deles. Movido pelo Espírito Santo e pelo aval de sua própria experiência, Paulo escreveu: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Sua pregação não visava a autopromoção ou a fundação de uma nova igreja, e sim levar as pessoas ao conhecimento de Deus através de Cristo, por meio da palavra. Sua vida, porém, era uma ameaça à religião vazia e egoísta dos impenitentes, de modo que não podia ficar muito tempo em um só lugar. 3 grupos de pessoas podemos destacar do texto de hoje. Primeiro, os que não estão dispostos, sob hipótese alguma, a ouvir a verdade. Segundo, os que com sincero interesse buscam a verdade na fonte da divina inspiração e estão dispostos a por ela serem guiados. Terceiro, aqueles que até se interessam em ouvir a verdade, porém, confrontados com sua cultura e tradições, preferem permanecer onde estão. A que grupo você e eu pertencemos hoje? Paulo colocava em risco a própria vida por amor a Jesus e sua palavra. Temos vivido em um tempo sobremodo difícil, amados. E parece que a tranquilidade de viver em um país de maioria cristã transformou o cristianismo em tradição. Quantos estão verdadeiramente dispostos a entregar tudo, inclusive a própria vida, a serviço do Senhor? Que, semelhante a Paulo, nossa vida seja guiada pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17. E que se cumpra em nós a letra da canção. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Oremos, amados. Pai celestial,
Louvado seja o teu nome, pois tu és o Criador do céu e da terra, só tu és Deus. Como Paulo, queremos pregar esta verdade com a nossa vida a teu serviço. Para isso, concede-nos o Espírito Santo, e semelhante aos bereanos, que nossa fé esteja firmemente alicerçada no sólido fundamento da tua palavra. Senhor, cremos que Jesus não tarda a voltar. Perdoa os nossos pecados, toca em nossos lábios com a brasa viva do teu altar e purifica-os. Capacita-nos para o alto clamor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, bereanos atuais. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.